sobre evitar o inventário. Será que tem como? O inventário, quando ele é litigioso, quando ele é judicial, ele é uma briga eterna. Quem já passou ou conhece alguém que já passou sabe como é que é. E o que é que faz? Primeiramente, eu quero que vocês saibam por que as pessoas querem evitar o inventário de fato. Porque se você nunca teve ninguém perto que passou por um, ou nunca passou você mesmo por um na sua família, fica meio que no ar, né? Por que as pessoas querem evitar o inventário? Isso é principalmente porque, apesar de existir o extrajudicial, que é mais simples, mais rápido, um acordo, todo mundo ali, não envolve menor de idade, você consegue fazer em cartório, existe o judicial, que acontece na grande maioria das vezes, porque é quando a gente fala de patrimônio que as pessoas se revelam. Infelizmente, mas nas famílias, dentro das famílias, muitas famílias acabam justamente por conta de brigas patrimoniais, depois que o patriarca, que a pessoa que deixou aquele patrimônio não está mais aqui. Eu vou passar rapidinho aqui, porque senão eu vou pular o meu tempo. Por que esse inventário judicial ele demora? Primeiro que começa o processo, então tem que ter citações. Tem que citar um herdeiro, o outro vai para o juiz, fica concluso na mesa do juiz. Gente, eu tenho um inventário que está concluso assim, esperando uma decisão simples de um juiz há 1 ano. E toda segunda-feira a gente está lá. Toda segunda-feira, online e presencial, enchendo o saco. E não anda, não caminha. Não, às vezes não depende só do advogado, às vezes é uma vara realmente. Aqui em Salvador, por exemplo, as varas de sucessões são as piores que a gente tem. Os prazos do processo, que vai para lá, vai para cá, a demora na movimentação desse processo, que foi o que eu falei agora, a demora dessas decisões judiciais e os erros também de advogados não especializados, porque não sabem para onde que vai agora, qual pedido que eu faço, aí vai para o juiz, volta, essa demora do juiz decidir, aí vai e volta, perde um prazo, e isso acontece porque inventário é uma coisa que todo mundo tenta fazer, independente da área de atuação que tenha, e quando é uma coisa mais complexa, podem existir erros que atrasam esse processo de inventário. E os custos de um inventário judicial, quais são? Os honorários do advogado, que costumam ser um valor de entrada mais um percentual sobre os bens ao final, as custas judiciais de acordo com o valor dos bens que você tem que pagar para poder acessar a justiça, o imposto de transmissão causa-mortes, o ITCMD, que chega aqui na Bahia até 8%, a manutenção dos bens durante o processo, que as pessoas esquecem, os bens estão lá e eles precisam ter o pagamento das coisas, né, do imóvel, condomínio, as coisas precisam estar sendo pagas. Então também tem esse custo para os herdeiros que ainda não estão usufruindo, mas estão tendo que manter ali durante anos. Tem um processo de inventário que eu tenho, que eu entrei mais para o final. Ele é de 2002, né, fazendo a conta aqui, ele tem 21 anos, que é inclusive da minha família. E eu entrei agora no final para pegar o pepino para resolver. Opa, acho que foi... Não foi. Entenderam por que as pessoas querem evitar o inventário, além das brigas na família, porque as pessoas transformam quando a gente fala de patrimônio, também tem a questão do inventário ser caro. O inventário ele leva, em média, 20% do patrimônio que tem nele ali. Quando você faz a conta de tudo isso, 1 milhão vai 200 mil, por exemplo, para a gente colocar em valores aqui. Então, leva uns 20% do seu patrimônio. Tem como evitar passar por isso? Tem como evitar o inventário? Na prática, como evitar? A gente tem, por exemplo, a holding, né, que é uma coisa que está muito em voga hoje, todo mundo está falando sobre holding, e nem sempre é a melhor solução. Tem que ter um advogado honesto, por exemplo, como o Raimundo falou, para analisar caso a caso e ver se realmente aquilo ali é um caso de holding ou não. Eu digo para vocês, hoje quando as pessoas me procuram para falar de planejamento sucessório, a grande maioria não chega falando, eu quero transmitir meus bens. É assim, eu quero fazer uma holding. Aí eu tenho que explicar que porque está muito famoso, está muito divulgado hoje em dia. É bonito dizer que você tem uma holding. Tem gente que quer fazer porque meu amigo tem, eu quero ter uma holding também. E às vezes não é o melhor caminho. Às vezes é um caminho muito mais caro, uma pessoa que nunca empreendeu na vida, vai ter uma empresa, vai ter custo, vai ter contador, vai ter um monte de coisa. É uma empresa. Então precisa ver se realmente é caso de fazer holding. E a holding sozinha, ela não vai evitar o inventário, mas eu já falo sobre isso. Partilha em vida, que é você doar tudo que você tem em vida, isso aqui funciona para certos tipos de pessoas, e as cláusulas específicas que precisam ser trazidas para que isso não seja invalidado. Porque se você faz de qualquer jeito e não tem cláusulas específicas, a sua vontade pode não valer. A partilha em vida, por exemplo, quais são as cláusulas que são super importantes de trazer? Primeiro, o que é uma partilha em vida? É uma sucessão de doações. Então, digamos que uma pessoa já com 80 anos de idade, eu indico geralmente fazer partilha em vida quem tem mais idade, porque uma pessoa de 30 anos chegar e doar tudo agora, depois quer vender, quer mexer no patrimônio, não tem mais como. Você consegue, por exemplo, reservar o usufruto vitalício. O que é isso?
Eu doei para o meu filho essa casa, mas eu posso continuar usando ela até o fim da minha vida, recebendo aluguel, tudo. É como se ainda fosse minha, mas a propriedade já está com ele. E aqui na Bahia a gente paga, por exemplo, 3,5% de imposto nisso daqui, ao invés de pagar 8%. Então diminui mais da metade só do imposto, fora os custos que costumam ser menores com relação a todo o resto também, quando a gente compara com custas de inventário, com todo o resto. Cláusula de incomunicabilidade. Doei o imóvel e meu filho resolveu casar com comunhão universal de bens. Nesse caso, comunicaria, mas se você faz a doação colocando essa cláusula, se ele se separar lá na frente, não vai comunicar. Aqui estou dando alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para vocês saberem que existe um mundo de coisas. Não é só pegar um documento no Google e fazer uma doação, porque aí você não vai saber quais cláusulas precisa colocar. Cláusula de reversão. Deus livre guarde, meu filho vai primeiro, o bem volta para mim sem eu precisar pagar imposto de novo. Também é uma cláusula que as pessoas não sabem e não colocam. E a holding patrimonial, que eu tenho 40 segundos para falar sobre ela, basicamente ela não evita o inventário, criar uma empresa, colocar o patrimônio ali dentro e administrar aquela empresa. O que ela evita é condomínio. Então, se tem um imóvel, no inventário teria que ficar esse imóvel dividido por 10 herdeiros. Se você tem uma holding, são as cotas, não ficam os bens exatamente. No entanto, para não ter inventário a partir de uma holding, você precisa fazer a doação dessas cotas em vida, porque senão é uma empresa que vai passar por um inventário também, certo? E aí eu finalizo aqui para vocês dizendo que esses dois instrumentos fazem parte do planejamento sucessório, que é um conjunto de estratégias que podemos utilizar para que a destinação dos bens de uma família seja feita de forma mais inteligente, perpetuando no tempo empresas, patrimônio e, é claro, diminuindo a carga tributária. Muito obrigada.